Olá, me chamo Luiz Rodrigues Teixeira Júnior, sou discente do curso de MBA em Big Data e Machine Learning e vou explicar um pouquinho sobre a linguagem R, a forma de instalação e os seus principais comandos, né, operações básicas matemáticas que podem ser realizadas. Então, como eu comentei ainda há pouco, a linguagem R ela é uma linguagem de programação para processamento e tratamento de dados, principalmente com foco na estatística. Então, apesar de linguagens consagradas como Java, JavaScript, Python, entre outras, já possuírem bibliotecas relacionadas a operações estatísticas, a linguagem R, por sua vez, ela é customizada, ela é prototipada, ela foi construída justamente para realizar esse tipo de operação. Por isso, ela se torna uma ferramenta essencial para qualquer especialista em Big Data e análise de dados. Como comentei, o R ele é uma linguagem de programação, consequentemente, ele precisa de um interpretador. E o interpretador vai ser justamente o R. É importante, também é denominado de R. É importante ressaltar que esse interpretador ele já se encontra disponível no site oficial do projeto R, ok? Essa tela aqui que a gente está observando. Então, aqui você vai encontrar as principais, nesse site, você vai encontrar as principais ferramentas relacionadas à linguagem R, como documentação, tutoriais, dúvidas, fóruns, incentivo ao programa, e além do instalador, né, da própria linguagem R em si. Ok? Então, no primeiro passo, para a gente fazer a instalação da linguagem R, você vai vir aqui no campo de download, CRAN, ok? Cada país vai possuir o seu local de download específico. A docente particularmente recomenda que se use esse link aqui, que é da USP, ok? Então, como é que você faz? Clicou no link, aqui ele vai te dar as opções de interpretadores de R para os diferentes sistemas operacionais, então Linux nas versões de Debian, Fedora e Ubuntu, macOS para computadores da Apple e o Windows. No caso, a minha máquina, como era Windows, eu vou baixar por aqui. Okay? Então, quando a gente baixa o R, a gente precisa baixar basicamente dois instaladores essenciais. O instalador Base e o instalador RTools. Então, primeiro você faz a instalação do Base. Ao fazer a instalação do Base, que no caso ele te oferece a versão mais recente, que vai ser justamente a versão 4.3.1. Então, vamos clicar aqui para a gente realizar o download. Ok? Assim que a gente faz a instalação do. A gente faz, né, o download da linguagem R, vou abrir aqui, já possuía antes, né? Então vou só dar dois cliques aqui e fazer a instalação. Então a gente primeiro baixa e instala o interpretador do R. Então seguir as etapas aqui, o idioma português brasileiro, os termos de condição, vou aceitar, vou escolher como pasta automático. Então aqui são os principais recursos, vou deixar todos, ok? Tá, você deseja inicialização? Não, eu aceito o padrão mesmo, por padrão, ok? E aí a pasta também vou chamar de R, e aí vamos avançar. Aí aqui nas opções, criar um atalho na área de trabalho, salvar o número da versão de registro e formar, ok? Aqui se você quisesse na barra de tarefas, você na barra de inicialização poderia deixar um atalho também, tá? Então vou clicar em avançar, ele vai estar fazendo aqui a instalação do R. Tá? O R, apesar de bastante poderoso, é uma linguagem bem simples, bem objetiva, bem pequena também. Ok? O interessante do R também é que ele se integra com as outras linguagens de programação, Python, Java, entre outros. Então aqui no caso ele já finalizou a instalação do R do interpretador. Recordando que quando a gente instala o R, a gente não instala, né? O ideal é que não se instale apenas o interpretador, que você também instale o RTools, ok? Aqui na RTools, o cuidado que você tem que ter é que ele tem que ser compatível com a versão de R que você instalou. Como você pode recordar, de pouco tempo atrás, a instalação, né, a versão que a gente instalou foi a 4.3, então vou clicar aqui em RTools 4.3, mais informações, então, então o RTools instala, vou fazer aqui. Aí aqui são mais informações gerais, né, sobre como utilizar o RTools. Então vou clicar aqui, só aguardando um pouquinho o download. E é um ponto importante, pessoal, é que o R por si só ele já te permite a elaboração de scripts para tratamento de dados. Porém, ele é um pouco limitado na questão de recursos de análise de erros de script, de exibição das informações. Então, é interessante sempre que a gente instale o R, você também busca instalar algum tipo de IDE.
E aí, no caso, a IDE que a gente vai estar trabalhando vai ser a IDE do RStudio. Então, só estou finalizando aqui o processo de download do RTools. E aí, assim que for finalizado o download do RTools, a gente vai passar para a etapa de instalação do RStudio, ok? Só alguns minutinhos, uns segundinhos. A gente já vai fazer aqui a instalação do RTools. Então, download concluído, que é só um antivírus instalado. Então aqui eu vou clicar no RTools, vamos fazer a execução. Clicando aqui, né, só aguardando um pouquinho. Então sim, fazer a instalação da RTools. Então vamos avançando, né? Então criando todos os elementos essenciais. Então aqui toda a instalação eu estou fazendo com as configurações de padrão, beleza? Então aqui eu não estou nenhum ponto especial é feito para a instalação. E aí vamos aguardar. Estou só aguardando aqui o processo de instalação do RTools. Guardando um pouquinho para o processo lançar. Dá uma breve pausa aqui, depois eu retomo quando finalizar a instalação. Então aqui a gente vai dar uma retomada à gravação. Então, voltando, né, a gente já está no processo de finalização de instalação da RTools. Okay? Finalizada a instalação da RTools, a gente vai passar agora para a instalação do RStudio. Então vamos aqui no RStudio. Como a gente já instalou uma versão mais recente do R, você não precisa instalar novamente essa versão aqui, que é disponibilizado no POSIT. Então venho aqui Download RStudio for Desktop. Então vamos aguardar o processo de download, né, do RStudio. Finalizado o processo, a gente vai fazer a execução do instalador. Então fazer a instalação aqui do RStudio. Todas as configurações padrão, então só avançando. Então, só aguardar também a instalação da RStudio. E aí, por fim, a gente vai passar para a última etapa, né, do nosso vídeo, que vai ser justamente a configuração básica da RStudio, a organização das telas e tudo mais. E além da organização dessas telas, a gente também vai fazer alguns exemplos básicos de instalação, de aplicação, né, algumas operações matemáticas básicas para mostrar o poder, né, que o RStudio tem. Então agora eu vou vir aqui, né, no meu menu iniciar, procurar pelo RStudio. Um momento, RStudio. Então estou inicializando aqui o meu RStudio. Então o ambiente básico, vou escolher com 64 bits, porque é o meu sistema operacional também. Poderia rodar com 32, sem problema nenhum. Só que o ideal é que rode justamente com 64. Ok? Aí aqui eu aceito só o envio de informações, né? Aqui tu tem o console, o terminal. Então eu vou vir aqui procurar a opção Options. Options, View. Você vai procurar aqui a opção de como encaixar, né, fazer em diferentes tamanhos. Permitir acesso, então está dando autorização aqui ao. Então aqui a gente já colocou na versão console. Então deixando aqui na versão console. Deixando aqui no environment. No files. Beleza? E aqui também já é o nosso source, que é justamente a versão. Então aqui, pessoal, no console, ele vai ser o nosso terminal, tá? É onde você vai executar o seu código. Então você pode escrever inicialmente o código aqui na área source e executar ele aqui na console. Ctrl L. Sempre que você aperta CTRL mais L, ou seja, Ctrl mais L, você vai limpar
o seu console, tá? Então eu posso, por exemplo, escrever o script inicialmente aqui, então, por exemplo, a recebe, então só uma curiosidade, né? O sinal de maior, o sinal de menor e o de subtração, juntos, eles vão equivaler à igualdade, a dois iguais. Então, por exemplo, quando você quer fazer uma atribuição de valor a uma variável, lá no Python, por exemplo, você coloca duas vezes igual. Aqui não, você coloca sinal de maior e traço. Então, A recebe 10, que é só o script inicial, B recebe 5. Então vamos fazer aqui algumas operações básicas. Então, ó, eu posso pegar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, observe que quando eu der OK, quando apertar Enter, lá no Environment, na área de Environment, o que é que vai acontecer? Automaticamente as variáveis elas vão aparecer lá. Então, eu apertei Enter. Ó, ele criou uma variável A, que recebe valor de 10, e uma variável B, que recebe valor de 5. É interessante, né? Que ele te mostra o tipo de variável, ok? E o número de bytes que ela ocupa, né? O espaço dela. Então, ó, vamos fazer uma conta. C recebe A mais B. Então, nesse caso aqui, lembrando, seria isso aqui equivaleria, quando eu escrevo isso aqui, é a mesma coisa do que eu fazer isso aqui no Python, tá, pessoal? Então, ó, C recebe uma... aqui, no caso, como é uma operação, seria uma aspa, A mais B. Então, o A vale 10, B vale 5. Logo, quando eu clicar em Enter no interpretador, no console, a ideia é que lá na environment apareça 10, 15, né? Que é a soma de 10 mais 5. Então, 15. Perfeito? Assim como você pode fazer a soma, você também pode fazer a subtração, assim como a multiplicação, divisão e também a exponenciação. E por fim, né, também tu pode fazer a raiz quadrada. Aí a raiz quadrada, ela já vai usar uma função que é sqrt, que é de square. Então, sempre que você digita sqrt, você está fazendo a raiz quadrada. E aí aqui, ó, vamos pegar um número, o 10, por exemplo. Vamos pegar o 10, a letra A. Então, h vai ser a raiz quadrada de 10. Ok? Ok. Então, aqui, ó, pessoal, olha que curioso. Quando eu pego e digito o SQRT, ó, ele vem aqui e aperta a tecla F1, olha o que acontece, ele já me dá já vem por help, né, com o manual, dando dicas de como utilizar a operação, ok? Então, recapitulando, como a gente viu, a linguagem R ela é uma linguagem poderosa para realizar o processamento estatístico e de dados, ok? Lembrando que, como ela é uma linguagem, ela precisa de um interpretador. O interpretador também é denominado de R, e apesar de já ser bastante poderoso e você já conseguir fazer algumas aplicações, deve-se ressaltar que é sempre interessante você trabalhar com uma IDE para facilitar a sua atividade de projeto. Então, uma IDE recomendada é o RStudio. Ambos foram ensinados como realizar o processo de download, que foi basicamente vir ao site, né, do POSIT e também do projeto do R. E aí aqui a gente segue aquele passo de etapas para fazer o download, dependendo do seu sistema operacional. Por fim, a gente aprendeu, né, ouvir o ambiente básico aqui da linguagem do RStudio. Então a gente aprendeu o que é o source, o que é o environment, o que é o file, que é onde ficam os arquivos, e também o console, que é o interpretador. E aí a gente fez algumas operações básicas que são padrões na programação.